Existe um lugar além da razão, um intervalo entre o que vemos e o que tememos perceber, onde os símbolos sussurram e os mitos observam em silêncio. Bem-vindos à Psicologia, Arquétipos e Heróis. O planeta no sistema Omicron Delta recebe a USS Enterprise com uma superfície silenciosa demais, como se o solo contivesse a respiração e observasse a aproximação. Sensores indicam atmosfera habitável, ausência total de vida animal, ausência de insetos. A própria vegetação parece estendida em vigília. James T. Kirk anuncia licença para a tripulação exausta após 3 meses de operações, mas determina reconhecimento prévio. Leonard McCoy e Ricardo Sulo descem primeiro e encontram um cenário pacífico, cores estáveis, ar leve demais para ser inocente. McCoy comunica ter visto um coelho branco antropomórfico. Logo surge Alice perguntando pela criatura. Kurt interpreta como brincadeira até que Spock o convence a descer com base em seu relatório físico deteriorado. A câmera inicia com um plano geral orbital que desce em traveling controlado até a superfície. Realiza um zoom lento sobre as pegadas do coelho e estabiliza em plano médio diante de Kirk, enquanto o horizonte parece pulsar discretamente ao fundo. Pegadas de um coelho gigante são mostradas para Kirk. Solo encontra um revólver Colt Police Positive funcional. Tonya Barrows relata ter sido atacada por Don Juan, uniforme rasgado, respiração irregular. O ar ao redor se comprime, como se reagisse ao relato. Finnegan surge, provocando Kirk com o mesmo tom da academia. Ruthie aparece como lembrança materializada. Um samurai investe contra Sulu ou uma katana. O phaser não responde. O phaser de Kirk também falha. Spock informa que um campo de força drena a energia da nave e compromete comunicações. Padrões indicam atividade industrial. Kirk cancela a licença e impede novos teletransportes, enquanto o próprio planeta parece tensionar seus contornos, como se apertasse os recém-chegados contra sua superfície. Spock desce para coletar dados. Comunicações se deterioram até cessarem, deixando Kirk, Spock e as equipes isolados. McCoy pede que Barrows vista traje medieval. Um cavaleiro ataca imediatamente. McCoy a protege e é empalado por uma lança. Cai sem sinais vitais. O solo absorve o impacto com um estremecimento seco. Kirk dispara com o revólver de Sulu e derruba o cavaleiro. Análise revela que o corpo do cavaleiro possui composição idêntica à vegetação local. Um caça da Segunda Guerra Mundial surge e metralha o grupo. Ruído cortante atravessa o ar denso. Durante a confusão, os corpos de McCoy e do cavaleiro desaparecem, como se o terreno os tivesse reclamado para si. Spock questiona Kirk sobre o que pensava antes de Finnegan surgir. Kirk admite lembrar da academia. Finnegan reaparece exatamente como esperado, provoca e foge. Kirk o persegue e ambos trocam socos até que Kirk o nocauteia, realizando um desejo antigo. Spock e Kirk concluem que pensamentos estão gerando as manifestações cada vez mais letais. Kirk ordena que todos cessem qualquer pensamento específico. O ambiente parece reagir à tentativa de silêncio, comprimindo o espaço numa quietude opressiva, como se escutasse a disciplina mental imposta. Um homem idoso surge, apresentando-se como o zelador, e explica que o planeta é um parque de diversões. As construções não foram projetadas para causar dano permanente. Leonard McCoy reaparece vivo, reconstituído pelo próprio planeta, e menciona ter pensado em dançarinas hegelianas após ser restaurado. Elas surgem em seguida. O zelador pede desculpas pelo mal-entendido e oferece os serviços do local, alertando para escolher diversões com cuidado. Kirk aceita e autoriza o teletransporte da tripulação. Ruthie reaparece ao seu lado enquanto o campo de força deixa de ser ameaça e se torna convite. A câmera executa um traveling circular lento ao redor de Kirk e do zelador. Sobe em grua para enquadrar a superfície ampla e finaliza em plano aberto estável enquanto a luz do planeta parece expandir-se, imóvel e expectante. Se o mundo responde exatamente ao que se pensa, onde termina o perigo? No planeta ou na própria mente?
James T. Kirk chega ao planeta carregando uma exaustão que não é apenas física, é o cansaço de quem sustenta a própria identidade através da ação contínua. Sua maior dificuldade não reside na coragem ou na inteligência estratégica, mas na incapacidade de aceitar que sua mente é capaz de produzir aquilo que o ameaça. Kirk luta para integrar sua própria sombra porque se identifica excessivamente com a figura do comandante racional, disciplinado e invulnerável. Tudo que escapa a esse autoconceito, nostalgia, insegurança, ressentimento antigo, desejo reprimido, é empurrado para o subterrâneo psíquico. Quando Finnegan surge, quando Ruth reaparece, quando o passado retorna materializado, não é o planeta que o desestabiliza, é o fato de que sua interioridade se tornou visível. Kirk encarna nitidamente o arquétipo do herói, aquele que enfrenta o exterior com bravura. Contudo, sua estética como psique revela que sua verdadeira batalha sempre foi interna, e a coragem que exibe diante do desconhecido mascara o receio de confrontar o que habita dentro dele. O que se manifesta ali não é um fenômeno isolado, mas um eco do inconsciente coletivo. O território onde pensamento e realidade se confundem simboliza a antiga fantasia humana de que o mundo responde ao desejo. Kirk vive um padrão universal, o líder que acredita controlar o ambiente até descobrir que é governado por conteúdos invisíveis. Sua persona de capitão eficiente começa a rachar quando experiências íntimas tomam forma concreta. Complexos antigos, especialmente ligados à rivalidade e à memória afetiva, assumem corpo e exigem reconhecimento. A autorregulação psíquica tenta compensar sua rigidez, criando confrontos que o obriguem a ver o que negava. Essa dinâmica não pertence apenas a um século distante ou a uma galáxia imaginária. Ela ecoa no terceiro milênio, onde líderes, gestores e indivíduos conectados a tecnologias poderosas acreditam dominar sistemas externos enquanto permanecem cegos aos impulsos que os movem silenciosamente. A sombra de Kirk se revela na irritação imediata diante da incredulidade, no impulso físico contra Finnegan, na satisfação ao finalmente nocauteá-lo. A violência contida desde os tempos da academia retorna como desejo de reparação. Também se manifesta na dificuldade em aceitar descanso, como se repousar fosse admitir fragilidade. Ao ordenar que todos parem de pensar, ele tenta controlar o próprio inconsciente pela disciplina, acreditando que vontade consciente basta para silenciar conteúdos profundos. Essa não integração gera bloqueios claros, exaustão crescente, decisões tensionadas, necessidade constante de provar competência. Enquanto Kirk não reconhece que seus pensamentos moldam sua experiência, permanece prisioneiro de projeções, reagindo ao que ele mesmo convoca. Dom Quixote atravessa a planície acreditando enfrentar gigantes, quando aos olhos alheios há apenas moinhos de vento. O mito narra um homem cuja imaginação estrutura sua realidade, tornando impossível separar fantasia e fato. Assim como o Cavaleiro da Mancha, Kirk vê o que sua mente ativa. A diferença é que no planeta, essa ativação ganha materialidade concreta. A função psicológica dessa imagem é revelar o perigo de confundir ideal interno com mundo externo. Dom Quixote não é apenas um sonhador delirante, ele representa a força criadora da psique quando não encontra equilíbrio. Em Kirk, essa mesma força demonstra que liderança sem autoconhecimento pode transformar pensamento em campo de batalha. A ilusão não está no mundo, mas na recusa de reconhecer que o mundo começa dentro. Se a mente cria os inimigos que derrota, a vitória é libertação ou apenas um confronto com si mesmo disfarçado de conquista. Você ouviu Psicologia, Arquétipos e Heróis. A jornada interior nunca termina. Até breve.